Então essa forma de leishmaniose acutânea, ela é endêmica no nosso estado, nós temos muitos casos. Já por outro lado, nós temos uma outra forma da leishmaniose, que é um quadro clínico completamente diferente, que é a forma visceral da doença. Até uns anos atrás nós não tínhamos essa forma clínica no nosso estado, ela é endêmica em alguns estados do norte e do nordeste do nosso país, e nós temos uma história muito interessante no estado de São Paulo, onde tínhamos casos em Minas Gerais e no interior, próximo na divisa com Minas Gerais, dos casos da forma visceral. E ao longo dos anos, né, o número de casos foi aumentando progressivamente até chegar perto da capital. Então hoje nós temos a forma visceral da doença, quer dizer, é uma doença que está então em expansão. E nós tivemos agora caso no interior, na região de Foz do Iguaçu. Então, nossa preocupação é que, com o aparecimento dos primeiros casos, a doença existe risco de expansão, né? E existe risco de expansão para outras áreas do nosso estado. E a gente fica com medo, porque assim como aconteceu em São Paulo, da doença chegar próxima aos outros centros urbanos, nós também temos esse medo da doença se expandir, né? A princípio, primeiro pelo vetor, porque é uma doença transmitida por a gente chama de mosquito, mas na realidade é um flebotomínio, né, que transmite a doença. Então você precisa primeiro desse flebotomínio para que ocorra a transmissão para o ser humano. Porém, é uma doença que está relacionada com outros reservatórios, quer dizer, então não é uma doença transmitida do homem por homem, é uma zoonose. Então você precisa ter animais infectados com a leishmaniose para que ela então seja transmitida pelo flebotomínio para o ser humano. E um dos grandes reservatórios acaba sendo os cães, né? A maioria deles não tem nenhuma ideia. Eles, primeiro, que não reconhecem a doença, porque na forma cutânea ela acaba muitas vezes sendo confundida com um machucado, um trauma de difícil cicatrização. E geralmente eles só procuram o médico quando a doença já está bem avançada. Já em áreas de concentrações, principalmente na região norte, pessoas que trabalham com mineração, quando um ou outro funcionário apresenta, eles já acabam reconhecendo a doença e eles acabam fazendo o diagnóstico mais precoce. Mas no caso do nosso estado, geralmente os pacientes chegam com a doença um pouco mais avançada, pelo menos no meu ambulatório, assim que a gente acaba. Então eles acabam não entendendo muito da doença. Aí no momento da consulta, que a gente acaba explicando como é que adquire a doença, quais são os reservatórios, o vetor, e muitas vezes aí eles acabam entendendo a doença como forma de transmissão, sendo reconhecida então como uma zoonose. Não vê muito. O que é importante a gente primeiro classificar a leishmaniose como a forma visceral e a forma cutânea, né? Então a forma cutânea nós temos ela há várias décadas, então o nosso estado é um estado endêmico para leishmaniose cutânea. Nós temos principalmente na área do interior, na região norte, nordeste, no sudeste também, sudoeste do estado, os casos com leishmaniose cutânea, que é causado pela Leishmania brasiliensis. Existem outras espécies também, mas basicamente essa é a mais importante no nosso estado, que forma uma lesão, como o próprio nome diz, a forma cutânea da doença. E ocasionalmente, né, em um percentual muito pequeno dos pacientes, ela pode evoluir junto com a doença de pele para a forma mucosa, acometendo a região do nariz, da cavidade oral, dos lábios. E em alguns pacientes, anos depois de ter apresentado a forma cutânea da doença, às vezes 30, 40 anos depois, pode apresentar exclusivamente essa forma mucosa, que é uma forma bem grave da doença. Acaba promovendo destruição do septo nasal, da lesão do palato, dificuldade para engolir. E a gente tem até casos graves onde tem obstrução das vias respiratórias que pode levar a pessoa à morte. Então a leishmaniose cutânea, na maioria das vezes, é uma forma, não é grave da doença, mas ela pode ter um curso destrutivo.